Olá! Começa agora mais um programa Alesp Conecta. E o tema de hoje é patente e propriedade intelectual. Sobre esse tema, eu recebo aqui o Rodrigo Ouro Preto, ele que é diretor procurador da ABPI, Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Seja bem-vindo, Rodrigo. Olá, Fábio. Muito obrigado pelo convite da Alesp. É um prazer estar aqui representando a ABPI. Rodrigo, para começar esse nosso bate-papo, pensando no nosso espectador em casa, quais as diferenças entre patente e propriedade intelectual? Vamos lá. A propriedade intelectual é um termo bastante amplo. Ele abrange a propriedade industrial, que se refere à proteção a marcas, a desenhos industriais, patentes, indicações geográficas e também a propriedade intelectual referente ao direito autoral. Então, esse termo propriedade intelectual, que é bastante amplo, é um grande guarda-chuva, que se refere genericamente a todas essas espécies do gênero. Na propriedade industrial, ela está mais ligada às empresas, né? À atividade econômica. Ela se refere à indústria, ao comércio, à prestação de serviço. Então, vai estar dentro da propriedade industrial a proteção às patentes. E na propriedade intelectual é utilizada para se referir em geral a esse inúmeros direitos de propriedade que se referem a questões imateriais, a criações imateriais. Agora, Rodrigo, deixa eu ver se eu entendi. Quando eu crio, por exemplo, um chuveiro de banheiro, um chuveiro diferente, eu tenho uma patente, eu tenho uma propriedade intelectual ou eu tenho as duas coisas? Olha, você pode ter as duas coisas, Fábio. Geralmente, um produto industrial desses vai estar mais bem adequado, mais bem protegido através de uma patente de invenção, se é o primeiro chuveiro do mundo, ou então uma patente de modelo de utilidade. Se você tem uma melhoria nele que facilita a forma de utilização ou fabricação, é uma patente que tem um direito um pouco mais fraco do que a patente de invenção, porque a patente de invenção vai se referir a um produto absolutamente novo. Para você patentear um produto, é preciso cumprir alguns requisitos, que são chamados requisitos de patenteabilidade. Então, o primeiro requisito de patenteabilidade é a novidade. Essa novidade tem que ser absoluta, não só no Brasil, tem que ser no mundo inteiro. Você não pode ter nenhum documento descrevendo, ensinando, se referindo a esse produto anteriormente, produto ou processo de fabricação. As patentes protegem tanto produtos como as formas que se fabrica um produto, às vezes já conhecido, desde que essa forma de fabricação seja uma forma nova. Então, com isso, a patente de invenção, cumprindo o requisito de novidade e de atividade inventiva, que se refere a não bastando ser nova, ela tem que ter algo de bem diferente, ela não pode ser, digamos, óbvia para um técnico no assunto, e é assim que se afere a novidade e atividade inventiva, e depois, bastando ser aplicável na indústria, ou seja, ser produzido em série, potencial de produção em série, você pode patentear aquele produto, ou aquela forma de fabricar um produto. Então, um chuveiro, se você tem um chuveiro, se é um produto absolutamente novo, ninguém jamais desenvolveu um chuveiro antes, se toma banho debaixo de cachoeiras antes disso, absolutamente uma patente de invenção que vai ter um enorme valor. Agora, a patente de invenção e os demais direitos de propriedade industrial, a proteção deles se dá no país em que se requer a sua proteção. Então, uma patente de invenção, como uma marca de um produto ou serviço, você vai apresentar um pedido perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, que vai
de acordo com certo procedimento administrativo, que é um processo administrativo, o pedido de patente ou o pedido de registro de marca, vai examinar esse seu pedido, vai oferecer oportunidade para terceiros se manifestarem, se, por exemplo, aquela invenção é nova ou não é nova, se tem ou não tem atividade inventiva em relação a patentes, em relação à marca, se aquela marca é distintiva, ou seja, ela é capaz de diferenciar um produto de terceiro, de origem de terceiro, ou se aquela marca é uma marca que não é passível de confusão ou associação com uma marca de terceiro. Esse exame o NPI faz. E ao final desse exame, concordando pela novidade, atividade inventiva e aplicação industrial do produto novo, inventado, vai conceder uma patente. E em relação à marca, entendendo que a marca é distintiva e não infringe direito de terceiro, então ele vai conceder o registro da marca. E tem um prazo de validade, né, de vigência desses direitos de propriedade industrial. Agora, o direito de propriedade industrial sobre uma marca ou sobre uma patente obtida aqui no Brasil, esse direito só tem alcance, né, força, vigência no nosso país, né? Ele não atinge atividades fora dele. Então, você pode imaginar que uma empresa que, de fato, inventou um produto novo e que tem um potencial de valor comercial grande, não vai querer apenas proteger esse produto através de uma patente no Brasil. Vai querer também proteger esse seu produto através de pedidos de patentes no exterior e em cada um dos países do mundo. Todos os países, pelo menos todos os relevantes, eu não conheço nenhuma exceção, têm sistemas de patentes. Sistemas como o nosso são todos muito semelhantes, Fábio. E esse inventor ou cessionário que adquiriu aquela invenção por contrato, né, ou por contrato de trabalho, ou por um contrato de cessão mesmo, ele pode depositar um pedido de patente, apresentar um pedido de patente perante o INPI e também apresentar pedido de patentes em mais 50, 100, 200 países do mundo. E processar todos esses pedidos de patentes até ele ter patentes válidas, em vigor e protegendo a sua invenção em todos os países do mundo. Tá? E a mesma coisa em relação a marcas. Você pode imaginar a movimentação que esse mercado gera, né? Entre marcas e patentes, desenhos industriais, é uma outra forma de propriedade industrial que protege a forma, o design de um produto, por exemplo, né? Um design estilizado, formas e cores de produtos, de linhas e cores, e isso, então, tem uma proteção específica. E também pode ser protegido aqui no Brasil como no exterior. Então, as empresas, né, sejam elas brasileiras ou estrangeiras, procuram proteger os seus produtos, inicialmente, no país de origem, no país onde operam. É a coisa, primeiro, para poderem operar, né? Você não precisa patentear um produto ou registrar uma marca para iniciar uma atividade econômica. Mas, evidentemente, qualquer indústria, qualquer prestador de serviços, qualquer comerciante fica muito à mercê, né, da cópia, da pirataria, se ele não leva a sua marca a registro perante o INPI. Ou se ele inventa um produto novo, aí sim, ele precisa patentear esse seu produto, né, no seu mercado para ele começar e se desenvolver minimamente. E aí, a partir de um certo ponto, pensar numa proteção internacional e buscar essa proteção internacional. Algumas empresas já têm uma noção que não querem ser só, que o mercado delas não é só o mercado brasileiro. Elas podem procurar outros mercados, exportar seus produtos ou prestar serviços em outros mercados. Então, elas automaticamente já nos procuram advogados de propriedade intelectual. Eu estou aqui na capacidade de procurador da ABPI, mas eu sou advogado também e atuo para empresas grandes e pequenas, internacionais, estrangeiras e nacionais, e os clientes nos procuram para apresentar um pedido de registro de marca perante o INPI e às vezes dizem, olha, eu acho que eu vou
ter muita exportação para os Estados Unidos e para a Europa e também a Argentina. Então, já, por favor, registre a minha marca nesses países. E nós fazemos essa proteção local e internacional para esses clientes. É muito importante que o cliente, quando chega a um advogado, ele já tenha uma noção, primeiro, quais são as suas vantagens competitivas, né? O que lhe diferencia de outros, e a marca certamente é uma delas, porque é através da marca que ele vai identificar o seu produto ou o seu serviço, e ele quer que essa marca ter exclusividade nessa marca. De nada adianta uma marca que outros já usam. Sim. Ô, Rodrigo, sim, desculpa te interromper, mas uma curiosidade. Tudo que você está explicando é muito interessante e eu quero entender o seguinte: essa legislação brasileira, e você até falou que as legislações dos principais países são legislações até parecidas. É uma legislação mais recente? É uma legislação mais antiga? Ela costuma sofrer atualizações com o passar dos anos? Essa é uma dúvida que eu tenho. E uma outra dúvida: você disse que muitas vezes acaba advogando para empresas grandes e empresas pequenas. Esse processo de conseguir patentes, por exemplo, para alguns produtos, é um processo que é acessível mesmo para uma pessoa física ou para uma pequena empresa? Tenta explicar isso para a gente, por gentileza. Sim. Em relação à legislação, a legislação é bastante uniforme no mundo inteiro, né? Isso se dá por força de um tratado internacional chamado Convenção de Paris, de 1883, que o Brasil é um dos 10 ou 11 países signatários originais desse tratado. Então, diferentemente do que se acredita, a propriedade industrial e intelectual está entre nós há muito tempo. O Brasil protege patentes há muito tempo. E esse tratado internacional, ele estabeleceu-se uma união de países pela proteção à propriedade industrial. A Convenção de Paris, então, serviu, de certa forma, para harmonizar os termos, prazos de proteção, tipo de proteção, exceção à proteção, tanto de patentes como de marcas e outros direitos de propriedade industrial. Regulou o que a gente chama de atividades de concorrência desleal, proibindo usos não considerados honestos na indústria e no comércio, né? Atividades desonestas de concorrentes que aplicam fraudes para levar uma vantagem competitiva frente a outros concorrentes. Então, tudo isso está regulado na Convenção de Paris. E, com isso, as legislações vieram todas se adaptando, e hoje você tem uma comunidade internacional que fala a mesma língua, né? Que fala a mesma língua sobre uma marca, que a marca aqui protegida da mesma forma que ela é protegida nos Estados Unidos. Tem algumas diferençazinhas, mas são poucas, né? Em relação ao tempo da nossa legislação, é uma lei 9279 de 1996 que entrou em vigor em 97, ou seja, é bastante recente, a lei da propriedade industrial. Porém, ela é muito bem redigida. Ela resulta de um anteprojeto de lei da própria BPI, que foi encaminhado a Brasília e, eventualmente, votada e aprovada e sancionada. Então, essa lei ela sofreu poucas modificações. E uma delas, que veio até dentro da discussão de patentes, que é uma discussão relevante, veio até atrapalhar um pouco, interferir no processamento de patentes farmacêuticas, que é o exame prévio, a anuência prévia de patentes farmacêuticas pela Anvisa. Não sei se você sabe disso, Fábio, mas o Brasil passou 50 anos sem reconhecer a proteção a patentes de fármacos e processos farmacêuticos.
E só com a nova lei da propriedade industrial, já não tão nova, né, de 96, que voltou a dar uma proteção a esses produtos. O resultado foi que, na época em que essa lei veio, nós tínhamos uma indústria que não investia em inovação, em pesquisa e desenvolvimento e inovação, porque era uma indústria em que, se você investisse, se você tivesse uma indústria, um pequeno laboratório, e colocasse somas altíssimas, né, porque você sabe que são milhões ou bilhões que são investidos para produzir um fármaco, né, um remédio, um medicamento, uma vacina nova. Se você aplicasse todo esse investimento, depois você não teria aquele produto protegido. E qualquer um poderia copiar. Então havia um grande desincentivo à inovação nessa área. Com a nova lei da propriedade industrial, com essa lei de 96, já passou a ser novamente possível patentear produtos farmacêuticos. E o que vemos hoje são as indústrias farmacêuticas brasileiras investindo pesadamente em inovação e obtendo patentes para seus produtos, para produtos que são altamente competitivos com produtos estrangeiros. E esse foi um movimento acertado que o Brasil fez de restituir a patenteabilidade de produtos farmacêuticos e dar uma proteção vigorosa. Essa anuência prévia que me referi antes, da Anvisa, talvez foi uma medida, eu diria que foi implementada por muita pressão da indústria brasileira da época, isso na virada do ano 2000, porque se verificava uma competição que não agradava a essa indústria, que não estava ainda preparada naquela época para competir em igualdade de posição com grandes indústrias que faziam já pesquisa e desenvolvimento. Então, esse processo de anuência prévia, que o processo antes de ser concedida a patente para produto farmacêutico vai para a Anvisa, para fazer um exame lá e aprovar e depois voltar para o NPI, acabou atrapalhando a concessão de patentes nessa área e atrasando esse exame. E isso foi, claro, uma alteração negativa e talvez a alteração mais significativa e que mais impactou. Mas eu acho que hoje a mensagem é muito clara do governo federal e de toda a indústria, ou quase toda a indústria, pelo menos a indústria da inovação, de que nós precisamos de um sistema de patentes vigoroso, cuja importância é reconhecida e defendida por todos. Ô Rodrigo, quando nós não estamos falando numa invenção material, nós estamos falando de uma criação artística, por exemplo, um livro, uma música, a coisa muda muito. O que diz a legislação da propriedade intelectual, por exemplo, em relação a esse tipo de trabalho criado por uma pessoa? Olha, no mundo das artes, né, o texto, a obra musical, audiovisual, uma escultura, né, um desenho, um quadro, uma fotografia, talvez isso o surpreenda, o software escrito, né, também são protegidos todos esses pelos direitos autorais, né? Aí você sai da propriedade industrial e já entra na esfera, no mundo dos direitos autorais. E os direitos autorais dão uma proteção a essas obras autorais, e essa proteção, o titular original dessa proteção é o autor da obra, né? A propriedade industrial, muitas vezes, exige uma atividade do criador, né, da marca, do criador da invenção, do inventor, para buscar o reconhecimento e a concessão de um título por um órgão público, que é o INPI. Então, o INPI examina o seu pedido, o seu pleito para uma patente e concede uma patente de invenção, uma carta patente, reconhecendo, e esse título lhe dá a propriedade
sobre aquela invenção. O direito autoral é um pouco diferente. É dispensado o registro, Fábio. Então, no direito autoral, a proteção jurídica ela se dá a partir da criação da obra, né? Então, um desenho que eu faço aqui, um texto que eu faço, uma anotação que eu faço no meu caderno, essa anotação já tem proteção autoral, porque ela está criada, ela foi criada por mim. E não exige o registro. O registro é possível, e você tem órgãos para registrar. Por exemplo, desenhos são registráveis nas escolas de belas artes, perante a escola de belas artes. E você pode registrar. Tem outras formalidades que podem ser seguidas, implementadas, para você demonstrar que você tem um direito autoral sobre aquilo, que você tem uma pretensão de proteção, né, que você acredita que aquilo está protegido em seu nome e você tem exclusividade sobre essa utilização dessa sua obra. Por exemplo, aquele sinalzinho do C dentro de uma bolinha, né, o sinal chamado copyright, depois o ano da criação da obra e o nome do autor ou do titular da obra, né? Isso serve para indicar que ali você tem uma obra, que aquele texto está protegido, que aquele website que foi criado tem uma proteção jurídica pelo direito autoral, porque todo o desenho, as formas, as cores, os textos, fotografias, tudo que tem num website na internet está protegido por direito autoral, né? E essa proteção tem que ser respeitada. Se não é respeitada, há uma infração. E aí cabe ao titular do direito, seja ele o autor ou se ele cedeu os direitos a um terceiro, esse terceiro pode mover uma ação judicial, uma ação de infração de direitos autorais. Geralmente se obtém duas providências: a cessação da infração e uma indenização. Então, com isso, você pode parar, né, o uso indevido, não autorizado, de obras autorais por terceiros. Uma outra coisa que eu escuto muito falar, Rodrigo, quando a gente está falando de patentes, essas coisas, é sobre royalties. Quando nós estamos falando de royalties, seria o quê? Em quais casos uma pessoa teria direito a receber algo por algo que ela criou? Como é que funciona isso? Excelente pergunta, Fábio. O grande facilitador que os direitos de propriedade industrial e intelectual traz é justamente a possibilidade de licenciamento. O autor da obra autoral ou titular de uma patente de invenção ou patente de modelo de utilidade ou até de uma marca registrada, ele não precisa utilizar aquela marca, aquela invenção sozinho. Ele não precisa ter uma fábrica que esgote todas as possibilidades de exploração daquele bem imaterial. Ele pode licenciar o direito de uso, né? Ainda mais se ele tem, por exemplo, uma marca registrada em diversos países do mundo. Muitas vezes ele não vai ter a capacidade de ou fabricar ou comercializar aquele produto com aquela marca em todos os países onde ele registrou a sua marca. Às vezes nós estamos falando de 50, 100, 200 países, Fábio. Então ele vai licenciar a terceiros a utilização dessa sua marca. Ele vai licenciar a terceiros a utilização daquela sua obra. E é nesse contrato de licenciamento, nessa relação de licença, é que você estabelece uma remuneração. Então, os royalties são nada mais, nada menos do que a remuneração que o titular do direito de propriedade industrial ou intelectual recebe pela utilização, pela exploração daquele seu bem imaterial, daquela sua marca registrada, daquela sua invenção patenteada, daquela sua obra autoral protegida pelo direito autoral. E esses royalties são livremente negociados entre as pessoas e as empresas, e as empresas ganham, né, remunerações muitas vezes robustas quando tem um produto de muito sucesso que é licenciado e fabricado e comercializado no mundo inteiro.
Ô Rodrigo, a gente está quase no fim aqui do programa. Eu gostaria que você falasse um pouco de como que é o trabalho da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, do qual você é diretor, como que vocês atuam nesse setor, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista. Maravilha, Fábio. Bom, a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, a BPI, é uma associação sem fins lucrativos, criada em 1963 e que congrega empresas que se preocupam com o tema da propriedade intelectual como um todo, escritórios especializados na área de propriedade intelectual, universidades, organizações não governamentais, e todas essas brasileiras e estrangeiras, né? Nós temos membros brasileiros, americanos, europeus, da América Latina toda, que nos prestigiam, porque se tornou a principal associação no Brasil de propriedade intelectual. Ela realiza todos os anos um congresso. Esse congresso esse ano vai ser 100% digital, e então você se inscrevendo nesse congresso, você assiste a palestras, participa de mesas redondas e outros eventos onde diversos temas de propriedade intelectual são debatidos. E são muitos esses temas, né? Você pode falar sobre importação paralela, sobre a proteção que decorre da inteligência artificial, sobre a lei de proteção de dados, sobre proteção ao software, proteção à marca. Então, tem diversos painéis sobre diversos temas. O Congresso da BPI se tornou realmente um evento imenso, prestigiado no país inteiro, e pessoas estrangeiras também participam, e a associação tem muito orgulho dele. A associação também atua através de amicus curiae, né, amigos da corte, peticionamos no Supremo Tribunal Federal e em outros tribunais do país, onde achamos que há uma causa cujo o direito precisa ser bem definido e bem defendido, né, em que as partes estão defendendo posições adversas, e a BPI se sente na obrigação de vir lá dizer o que ela entende que é uma proteção adequada, né, equilibrada ao direito da propriedade industrial que está em discussão naquele processo. Também temos a revista da BPI, que são publicações de artigos científicos, temos a nossa newsletter, temos comissões de estudos em que temas são debatidos, e ainda as resoluções da BPI, que são os posicionamentos oficiais da associação. Muitas vezes a BPI é chamada por órgãos do governo federal, pelo Congresso Nacional, para participar de sessões das comissões do Senado ou da Câmara dos Deputados, para dar a sua opinião sobre algum projeto de lei que venha modificar ou a lei de direitos autorais ou a lei da propriedade industrial, que venha afetar a política pública de propriedade industrial. E a BPI tem uma atuação científica forte e perante esses fóruns. Perfeito. Rodrigo Ouro Preto, diretor-procurador da ABPI, Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Muito obrigado pela sua presença aqui no Alesp Conecta. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado a Alesp pelo convite. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, toda a nossa programação fica arquivada também no YouTube. É só você entrar lá, digitar Alesp e assistir o seu programa no momento mais conveniente para você, tá bom? Obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o nosso próximo encontro.